Graça e paz, igreja. Os irmãos tomaram café essa manhã? Estão despertos? Estão acordados? Eu sei que Deus tem muita coisa ainda para falar com a gente. Eu quero ser breve, porque hoje a gente ainda tem missões para a gente fazer. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que é algo que Deus colocou no meu coração essa semana passada. Que eu quero começar lendo o texto lá em Êxodo, capítulo 1, do verso 10 ao 22. Êxodo 1, 10 ao 22. Gente, será que eu coloquei errado a passagem? Pera aí, irmãos, deixa eu verificar aqui. Eu acho que eu passei a passagem errada. A pressa é inimiga da perfeição. Tá só um minuto. É isso mesmo. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos no caso de guerra. Aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos, forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor venha falar, Senhor, ao nosso coração. Venha, Senhor, trazer aquilo que o Senhor quer nos direcionar. Que eu me cale, que eu me diminua, porém que a Tua presença fale e cresça nesse local. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor, já, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a versão que eu li era um pouco diferente, por isso que me deixou um pouco confuso, mas tudo bem. Deus, ele tinha um propósito com Israel.
E ainda tem até hoje. Esse propósito sempre foi que de Israel viesse o Messias, que viesse Jesus Cristo. Sérgio Filho, levanta só um pouquinho a luz para mim, porque está muito escuro, eu não consigo ver ninguém. Porque assim eu posso ver quem está dormindo ou não. Deus, ele tinha um plano com Israel. Nós vemos que ele continua tendo esse plano. E Satanás continua tentando parar Israel. Nós temos visto que guerras atrás de guerras têm se levantado contra Israel. Nós acabamos de ver mais um atentado, não tem pouco tempo. E isso vai continuar acontecendo. Por quê? Porque, querendo ou não, Israel é um povo escolhido por Deus. Ele se tornou. E quando você tem um propósito perante Deus, Satanás ele vai fazer de tudo para te parar. Quando você tem um propósito, ele vai tentar impedir que você alcance e chegue ao lugar que Deus determinou para você. Porque esse é o papel de Satanás. É te impedir de chegar ao propósito. E quando eu digo propósito, não existe ninguém que não tenha um propósito perante Deus. Deus, ele estabeleceu um propósito para cada um de nós. O maior propósito, quando Israel estava no Egito, era Israel sair do Egito. E para que isso viesse a acontecer, Deus tinha a necessidade de levantar um líder para que Israel pudesse sair de lá. Porque se Deus não levantasse um líder dentro de Israel, Israel ia ficar como escravo para o resto da vida dele dentro do Egito. E a promessa de Deus na vida de Israel não iria acontecer. E o Messias jamais ia nascer. Então Deus planejou levantar um líder. E para que ele pudesse levantar esse líder, para que esse propósito pudesse ser cumprido, Deus deu a permissão para que Satanás pudesse entender os planos de Deus. E o que ele faz? Ele fala assim: eu vou matar todos os homens antes que se levante o líder para libertar o povo de Deus. E Satanás usa Faraó e faz o quê? Mate todos os homens recém-nascidos, ou seja, os meninos. Porém, a habilidade que Deus tem de planejar e fazer que eu e você alcancemos o nosso propósito é inimaginável. Você e eu temos um propósito. Por mais que digam, não, você não tem um propósito, você nasceu por nascer. Não, você tem um propósito. E esse propósito é uma caminhada em direção ao nosso Senhor. Então, Deus permite que Satanás se levante para matar todos os recém-nascidos homens. Porém, o que Satanás não sabia é que ele estava cumprindo o propósito de Deus. Ele estava cumprindo. Por quê? Porque com isso, Deus ia separar quem? Moisés. Levar Moisés para dentro do palácio, para que Moisés fosse treinado em todo o conhecimento, na língua, e ainda colocar um espião dentro do palácio. Quando Satanás se levantou contra Israel, Deus falou: esse é meu escolhido e esse vai para dentro do palácio. Se nós formos lá em Êxodo capítulo 12, nós podemos ver a seguinte coisa. Nós vemos a história de Moisés, o início de tudo. Êxodo 2, começando no versículo 1, que diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito,
ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas o Nilo, naquele tempo, eu acho que creio que até hoje, era cheio de crocodilo. E não é esses jacarezinhos que a gente vê, é crocodilo. Jacaré e crocodilo são 2 coisas totalmente diferentes, para quem não sabe. O jacaré ele é menor, o crocodilo é enorme. Então, o rio Nilo ele era cheio de crocodilo. No verso 4 continua: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e o amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O propósito de Satanás é nos parar. O propósito dele é impedir que eu e você cheguemos aonde Deus estabeleceu para nós. Porém, toda vez que Satanás se levantar contra a nossa vida, Deus irá se posicionar a nosso favor. Porque aquele que nos guarda, ele não dorme. Eu vou repetir: aquele que nos guarda, ele não dorme. Ele nos protege, ele nos guarda, ele vela por nós de dia e de noite. 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ele não para. E da mesma maneira que Deus ele não para de nos guardar e nos proteger, Satanás não para de tentar nos impedir de alcançarmos o nosso propósito. E ele faz isso para quê? Para que você não possa viver aquilo que Deus preparou para você. Muitos de nós imaginamos que nossa vida é isso aqui, principalmente aqui na América. É acordar cedo, trabalhar, pagar conta, voltar para casa, dormir, levantar cedo, trabalhar, pagar conta, dormir. 7 dias na semana. Mas não foi isso que Deus preparou para mim e para você. Deus tem um propósito, que você viva algo grande na sua vida. Algo sobrenatural. Eu tenho falado que nosso Deus é um Deus sobrenatural. O propósito de Deus é que nós vivamos e aproveitemos de tudo aquilo que Ele tem de melhor para nos oferecer. Porém, Satanás ele vai se levantar para impedir que você chegue no seu propósito. Ele vai tentar impedir que você chegue na linha de chegada que Deus estabeleceu para você. Porque esse é o papel dele. É parar você. E o que é que Deus preparou para nós? Paulo, ele cita, se eu não me engano, ele refaz o que Isaías 64:4 diz.
a frase de Isaías 64:4, em 1 Coríntios 2:9, que diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Satanás quer impedir você de viver 1 Coríntios 2:9. Ele quer te parar, porque ele sabe que se ele conseguir te parar, você não irá alcançar o melhor de Deus na sua vida. Você não vai viver os melhores dias da sua vida. Satanás, ele não tem mais salvação. Aí ele pensa, já que eu estou ferrado, eu vou ferrar todo mundo. É ou não é? Eu já estou ferrado mesmo. Então, quanto mais eu ferrar as pessoas, menos eu vou estar sozinho, não vou estar sozinho lá no inferno. Então eu vou levar o máximo que eu puder comigo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer na vida deles é que eles não cumpram o seu propósito, que eles não cheguem ao destino que Deus estabeleceu para ele. Então, como é que Satanás faz isso? Primeira coisa que ele faz é trazendo dúvida no nosso coração. Quantos de nós não temos perdido o nosso propósito por causa das dúvidas? Porque quando você permite a dúvida entrar no seu coração, você para de caminhar para frente e você entra em retrocesso. Você começa a retroceder. A dúvida é a coisa que mais forte, ela é a coisa mais forte para parar o cristão. Por quê? Porque a fé é o quê? O que é a fé? A fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Não estou entendendo? É você colocar o pé antes do chão estar ali. Agora a dúvida é o contrário. Você tira o pé porque você não vê o chão. Deus não vai fazer. E Satanás, ele vai trabalhar em cima de você com a dúvida. Ele vai jogar em você o teu passado e falando assim, você não é competente para isso. Você não é ninguém. Você não consegue. Você não nasceu para isso. Você não vai alcançar o seu objetivo. Você não vai alcançar. Você não vai alcançar o seu propósito. Sabe por quê? Porque Deus não te ama. Moisés, ele tinha um propósito. Deus levantou Moisés com o propósito de se tornar quem? O libertador de Israel. E Satanás sabia que se ele destruísse Moisés, ele impedisse Moisés de se tornar esse grande líder, Israel não iria sair do Egito. Israel não saindo do Egito, Jesus Cristo não teria nascido. E é isso que acontece muitas das vezes. Nós temos um propósito, e antes que você chegue ao seu propósito, Satanás vai tentar ceifar, te derrubar, te dar uma rasteira. E se ele conseguir fazer isso, a promessa de Deus na sua vida não se cumpre. Porque ele vai colocar distrações. Ele vai trazer a dúvida. Ele vai trazer a angústia. Para que você não alcance o propósito de Deus na sua vida. Mas Deus, ele tem um propósito para mim e para você. E eu e você temos que sempre caminhar em frente. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação, por mais tenebrosa, não importa o tamanho da tempestade que se levante, porque é isso que Satanás vai fazer para te parar.
Deus, Ele tem um propósito para que você siga em frente. Ele tem um propósito que você siga caminhando, não olhe para trás. Porque a primeira coisa que acontece quando chega a dificuldade é nós olharmos para trás. Ou, lá era bom. O que eu fiz era bom. Aonde eu estava era bom. Ou, nossa, aquele trabalho era bom. Aquela igreja era boa. É o passado, nós começamos a olhar para trás. E quando nós começamos a olhar para trás, Jesus, ele fala uma coisa tremenda. Lucas capítulo 9, 62. Que esse versículo está tão batido que todo mundo sabe. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino dos céus. Irmãos, isso não tem nada a ver com salvação. Ok? Apto para o reino dos céus fala de governo. Você não está apto para governar com Cristo. Uma vez que você bota a mão no arado e você desiste, Jesus está falando assim para você: você não está apto para reinar e governar ao meu lado. Não tem nada a ver com salvação. Muita gente fala de salvação, que você perde a sua salvação. Não, não tem nada a ver com salvação isso aí. Tem a ver com governo. Eu e você fomos chamados para governar ao lado de Deus. Nós temos um propósito de reinar. Você foi chamado para ser rei e rainha. E para que você se torne isso, você tem que chegar ao seu propósito. Quando a tribulação chegar, não é olhar para trás, é seguir em frente, caminhando em frente, porque o que Satanás quer é que você pare, que você congele, que você desista. Israel, se nós continuarmos lendo, depois que Moisés tirou o Israel do Egito, a primeira coisa que Israel fez foi olhar para trás. Foi querer desistir daquela promessa que Deus tinha para Israel. Eles olharam para trás e disseram: olha, do que vale a pena a gente estar aqui nesse deserto? Do que vale a pena essa promessa na nossa vida? E esse é o grande problema de muitas pessoas. Quando Deus está abençoando, eles estão caminhando. Oh, Deus é bom, glória a Deus. Oh, Senhor, aleluias. Glória a Deus. Aí, Deus permite a oportunidade para Satanás se levantar. O Satanás, né? Ele se levanta. A gente começa a murmurar, reclamar, entra em justiça própria, começa a colocar culpa em tudo, em todos e principalmente em Deus. E começamos a questionar a Deus e dizer: Senhor, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Israel fez isso. E por causa de ter feito isso, uma geração toda perdeu a promessa da terra que manava leite e mel. Olha lá, Números, capítulo 14, do verso 2 ao 4. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Araão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos
para o Egito. Isso também significa, sabe o quê? Ingratidão. Depois de Deus ter feito o que fez. Ingratidão. Deus tirou eles do Egito, deu ouro, prata, alimentou eles no deserto, água. Eles queriam carne, Deus mandou carne. Tinha maná 6 dias na semana. Deus, conforme eles caminhavam no Egito, a roupa crescia, o sapato não envelhecia. Mas Satanás conseguiu contaminar eles através da dúvida. Porque isso aconteceu depois que Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra. E eles não focaram na promessa, eles focaram no problema. Eles focaram nas pessoas que estavam ali, nos gigantes. Mas eles não focaram no que Deus tinha para eles. Quantos de nós estamos focando em problemas que está acontecendo? Quantos de nós estamos focando quem vai ser presidente? O que vai acontecer com a economia? Quantos de nós estamos preocupados com o que vai acontecer com a imigração? Quantos de nós estamos preocupados com o que vai acontecer no Brasil? Quantos de nós estamos preocupados se vai haver uma terceira guerra mundial? E esquecendo que o próprio Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, você tem um propósito e Jesus já está com você até que esse propósito se cumpra. Por mais difícil que a situação pareça para mim e para você, mais cedo ou mais tarde, Jesus vem para transformar e nos libertar daquilo que Satanás tem tentado nos aprisionar. Os problemas vão vir, as dificuldades vão chegar na nossa vida. O problema não é o problema. O problema é quando você foca no problema. Lá no Brasil a gente tem aquele ditado que diz: de grão em grão a galinha enche o papo, não tem? Mas para o cristão isso não serve. Porque para o cristão é de problema em problema, nós perdemos o caminho para o propósito. Porque você foca tanto no problema que você perde o caminho para o propósito de Deus na sua vida. O nosso foco não pode ser o problema. O nosso foco tem que ser a solução. Porque todas as vezes que eu e você focarmos no problema, nós perderemos o propósito. Toda vez que você focar na dificuldade, você vai perder o caminho e você vai ficar paralisado. Todas as vezes que Satanás se levantar para tentar te parar e você der ouvido para o que ele falar, você vai se paralisar. Você vai se paralisar, não adianta. Nós temos o grande exemplo de Pedro. Pedro tinha tudo para ir ao encontro de Jesus sobre as águas e cumprir um propósito. Qual era o propósito de Pedro quando ele saiu do barco? Manter os olhos fitos em Jesus e caminhar ao seu encontro. E o que Pedro fez? Olha lá, Mateus 14. Mateus capítulo 14, versos 28 ao 30, que diz a seguinte coisa:
Senhor, disse Pedro, se tu mandar-me ir ao teu encontro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse para ele, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi em direção a Jesus. Mas quando ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva. Esse que é o nosso problema. As coisas estão dando certo na nossa vida. Como eu disse, glória a Deus. Aí o vento vem. A tempestade chega. Jesus está ali. Vem, filho, vem. Pode continuar. Continua caminhando. Eu estou aqui, eu estou contigo. Não vou te abandonar. Eu vou estar com você até o final dos tempos. Eu não abro mão de você. Eu já morri, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir. Segue caminhando, vem. Jesus falando. Tempestade se levanta. Jesus está aqui. O seu foco vai para ali. Meu Deus, está ventando demais. Oh Senhor, ó, tempestade, não. Olha a perseguição se levantando, meu Deus. Eu não fiz nada, estão me perseguindo. Não falei nada de errado, estão me perseguindo. Irmão, só de você estar vivo, a perseguição vai vir, querendo ou não. Uma vez que você esteja dentro do propósito de Deus, a perseguição vai se levantar. Uma vez que você está dentro do propósito de Deus, Satanás, ele vai se levantar para te parar, porque esse é o objetivo dele. Ele não quer que você viva e não prove daquilo que Deus tem para você, da mesma maneira que ele não queria que Israel provasse da terra que manava leite e mel. Ele não quer que você viva uma vida de prosperidade. Por quê? Porque ele quer tirar o teu foco de Cristo para colocar nos problemas. Ele quer tirar o teu foco daquilo que Deus estabeleceu para você, para que você foque nas coisas desse mundo. Você tem um propósito maior. Você tem um propósito maior. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Não quer dizer que você não vai passar por tribulações. Não vai passar por problemas. A coisa não é essa. A coisa é como você vai passar por isso. Para quem você vai estar olhando? Em quem você vai estar confiando quando essa tribulação chegar na sua vida? Deus estabeleceu um propósito para você. E Satanás, ele vai se levantar para te parar. Não importa qual o tamanho do propósito que Deus tem para você. Talvez o propósito de Deus para você é te tornar uma pessoa milionária para que você possa abençoar as nações. Talvez o propósito de Deus para você é que você seja nada mais uma pessoa que limpa o banheiro da igreja. Você sabia que até para limpar o banheiro da igreja, Satanás vai tentar parar você? Porque mesmo você limpando o banheiro da igreja, Deus tem um galardão para você. E muitas pessoas não entendem isso. Irmãos, eu não tenho problema nenhum de limpar o banheiro da igreja. Quantas vezes eu cheguei aqui limpar o banheiro da igreja? Minha esposa testemunha disso. Quantas vezes nós viemos aqui limpar a igreja? E acha que isso é para reconhecimento? Não, é propósito. É propósito. Satanás, ele tentou abortar os planos de Deus na vida de Jesus, do próprio Jesus. Quantas vezes ele tentou parar Jesus? Tentou parar Jesus quando Jesus nasceu, mandando matar todas as crianças também, Herodes.
Herodes falou, ó, mata todas as crianças, já que eu fui enganado pelos magos, mata todas as crianças. Se eu não me engano é de 0 a 8, não é isso? As crianças. 0 a 2? De 0 a 2 anos. Mata tudo. E a Bíblia diz que os soldados iam de casa em casa matando as crianças, tentando parar o propósito que Deus tinha na vida de Jesus, que era morrer por mim e por você, para que o nosso pecado fosse perdoado. Porém, Jesus já estava longe dali. Deus já tinha tirado Jesus dali. Porque quando Deus permite algo acontecer na nossa vida, um problema, Deus já tem a solução estabelecida. Antes mesmo do problema chegar, a provisão de Deus já foi providenciada. E nós esquecemos disso. Por isso é que primeiro nós colocamos o pé, depois Deus põe o chão. Porque a providência já foi dada por Deus. Depois, tentou parar Jesus com a tentação no deserto. Satanás se levanta mais uma vez contra Jesus no deserto. E fala para ele, ó, se tu és filho de Deus. E Deus tinha acabado de falar para Jesus o quê? Eis o meu filho que amado, que me comprazo. Aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Satanás, a primeira coisa, diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus. Deus tinha acabado de confirmar que Jesus era filho de Deus. E Satanás vem trazer o quê? Dúvidas. Você nasceu com um propósito e Satanás ele quer te parar. Porém, Deus já te chamou e Ele te diz: você é filho meu, filho amado, protegido, guardado, perdoado, santificado. Jesus já te chamou pelo nome. Você tem um propósito. Você tem um propósito. E para que você alcance esse propósito, o seu foco não pode ir para os problemas, o seu foco não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, mas somente para cima, em Jesus Cristo. Você foi chamado com um propósito de ser um vencedor. Você é um vencedor. Não importa o tamanho da tempestade que se levante. Não importa o que estejam falando, dizendo você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não pode. Se Jesus disse que você pode, você pode. Se Jesus disse que você é abençoado, você é abençoado. Se Jesus disse que você é herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus. Se o Senhor tem uma visão de você e Satanás tem outra, fique com a visão que Cristo tem de você. Porque o propósito de Satanás é impedir você chegar no teu propósito. É parar você, é congelar você. Quantos de nós temos se congelado de medo? Ah, isso não vai dar certo. Isso vai morrer antes mesmo de começar. Você já prestou atenção que as pessoas que têm um propósito com Deus vivem debaixo de sofrimento? Um exemplo. Eu vou usar o Alex como exemplo, que eu conheço a vida dele. O Alex não era nem para estar aqui. O diabo tentou matar ele antes mesmo dele nascer.
os médicos disseram que ele não ia nascer? Ou não foi? Falaram que a mãe dele tinha que abortar ele? Teve uma vida cheia de problemas? Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Há pouco tempo atrás, ele teve um ataque no coração. Para quem não sabe, o diabo tem tentado abortar a vida do Alex muito tempo. Mas sabe por que ainda não aconteceu? O propósito de Deus na vida dele. Quando você tem um propósito, o diabo não pode te parar. Quando você foca no propósito, ele não pode te parar. Ele não pode te congelar, ele só te para quando você foca no problema. Quando você está com Cristo, você pode dizer aquilo que Paulo falou. Aquilo que Paulo, ele diz, e eu vou encerrar com isso, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 ao 8, Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, o seu foco é na vinda do Senhor, o seu foco é em Cristo e não no problema. Uma coroa de justiça está reservada para você. O Senhor, Ele estabeleceu um propósito para mim e para você. Ele tem um propósito de coisas grandes. Deus, Ele nos chamou para ser profeta sobre essas nações. Deus nos chamou para dominar e reinar. Por isso hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. O que a palavra de Deus diz, que quando Deus diz para Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei como profeta sobre as nações. Você foi chamado para ser profeta. Você foi escolhido por Deus antes mesmo do seu nascimento. Antes que Deus te formasse no ventre da tua mãe, você já tinha sido escolhido. E Ele, quando te escolheu, Ele estabeleceu um propósito para você. E esse propósito é de você ser um vencedor, um conquistador, uma pessoa que reina e governa. Esse é o propósito. Satanás, ele vai se levantar, ele vai tentar nos parar, ele vai tentar fazer o que for para que você não chegue no seu propósito. Porém, a palavra de Deus diz a seguinte coisa: agindo eu, quem me impedirá? Irmãos, Satanás pode se levantar, mas quando Deus age, ninguém pode parar. Você somente vai ser parado se você permitir ser parado. Você só vai retroceder se você quiser, se você focar no problema, em vez de focar em Jesus. Foca em Jesus. Coloca o pé antes do chão. Tenha fé, porque o propósito para a sua vida já foi estabelecido. O propósito para você já está decretado. A tua vitória já foi assinada por Deus. Porém, Satanás, ele quer te impedir, mas ele não vai conseguir. Porque maior é aquele que está em você
do que está no mundo. Amém? Coloque-se de pé. Santo, 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 santo Senhor. Ah, Senhor. Satanás, Senhor, muitas das vezes tem se levantado, Senhor, para tentar parar a tua igreja. Tem levantado, Senhor, tempestades atrás de tempestades. Satanás tem tentado, Senhor, destruir as famílias. Satanás muitas das vezes tem tentado levantar tribulações, Senhor, para que nós percamos o nosso foco. Para que nós venhamos nos desanimar e retroceder. E muitos de nós, Senhor, temos feito isso, temos retrocedido. Temos abandonado o nosso propósito e o nosso chamado. Porque tribulações e tempestades têm se levantado. Isso tem trazido, Senhor, muitas vezes até desânimo no nosso coração. Porque o nosso foco não tem sido no propósito, mas no problema. Senhor, nós sabemos que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor, Tu és o nosso foco. E hoje, Senhor, nós queremos focar somente em Ti, esquecer dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo, Senhor, que Satanás tem feito para impedir que nós cheguemos ao nosso propósito. Tekoye masurba semalai. Ketoye marae soe masuri shone masura. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que é difícil muitas das vezes. Mas, Senhor, coloque em nós um espírito, Senhor, de coragem, um espírito, Senhor, de proezas, porque, Senhor, nós fomos chamados, Senhor, para fazer grandes coisas e coisas maiores daquilo que Tu fizestes. Porém, Satanás, ele tem nos amedrontado, Senhor, dizendo que nós não somos ninguém, nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar, que nós temos que parar. Palavras de desistência, Senhor, têm sido lançadas nas nossas vidas. Porém, o Senhor diz: foca em mim, caminha na minha direção, não foca no vento, não foca na tempestade, siga andando, coloca o pé que eu coloco o chão. Coloca o pé que eu estabeleço aonde você vai pisar. Agora não é hora de parar. Agora é hora de focar. Porque a vinda do Senhor está próxima. Ele está voltando pela sua igreja. E se eu e você estivermos dispersos, olhando para a direita, para a esquerda, esquecendo do nosso propósito e focando nos problemas, nós perderemos a direção. E nos tornaremos um barco à deriva. Um barco perdido em alto mar. Foca no Senhor essa manhã. Foca em Jesus.
Esquece de tudo que está acontecendo e foca nele, porque ele te chama de braços abertos. Eis-me aqui. E ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não temas, pois eu venci o mundo. Pai, eu coloco, Senhor, a tua igreja na tua presença. Levanta, Senhor, no nosso meio homem e mulher, Senhor, destemidos a caminhar para o seu propósito. Homens e mulheres, Senhor, que não se desviam para a direita ou para a esquerda, mas mantém o rumo, o foco, e chega, Senhor Jesus, até o fim, para que possa, Senhor Jesus, receber a coroa da justiça que está guardado para todos aqueles que esperam e amam a vinda de Jesus. Esse é o nosso propósito, Senhor. O nosso propósito, Senhor, essa manhã és tu. O nosso propósito, Senhor, é te servir. O nosso propósito, Senhor, é entregar tudo aquilo, Senhor, que é teu a ti. Estabelece, Senhor, o chão quando colocarmos o nosso pé. Eu te peço, Senhor, porque essa igreja é uma igreja de propósito. É uma igreja de pessoas que têm um propósito e eles não desistirão do seu propósito e não abandonarão. Eles não olharão para trás, eles não murmurarão, pelo contrário, Senhor, eles continuarão caminhando e chegarão naquele propósito que tu estabeleceu, que é governar contigo as nações, porque eles foram chamados, eles foram estabelecidos como profetas das nações. Por isso, Senhor, eu te agradeço no santo nome de Jesus, por essa igreja, por cada pessoa, por cada membro, por cada família, por cada criança. Eu te louvo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, Senhor. Parece até difícil, irmãos, mas Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. Nós não nascemos em vão. Você não nasceu sem objetivo. Muitas das vezes você pode dizer: ai, eu não tenho propósito nenhum. Não, ninguém nasce sem propósito. Maria, ela foi uma mulher normal, mas nasceu com um propósito: ser mãe do Salvador. As parteiras, que têm o seu nome na Bíblia, elas podiam achar que elas não tinham um propósito, porém elas tinham um propósito, que foi não matar os meninos. E a Bíblia diz que por elas não terem matado os meninos, Deus as honrou, dando a elas família, porque elas cumpriram o propósito de Deus. Como eu digo sempre, como eu disse desde o início, Satanás, ele virá para parar o seu propósito. Satanás virá para tentar impedir que você chegue no propósito que Deus estabeleceu. Porém, você tem um propósito. Siga em frente. Coloque o pé que ele coloca o chão. Não olhe para o vento. Não olhe
para a tempestade. Não perca a visão do propósito. Amém? Irmãos, hoje nós temos missões. Eu quero chamar a Simone para que ela possa fazer as missões. E logo após nós estaremos encerrando, porque nós temos um propósito daqui a pouco também, de almoçar. Amém? Eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Simone. Aleluias. Os irmãos se incomodam. Tem uns irmãozinhos que estão se incomodando porque eu falo aleluias. Não porque eu falo aleluia, eu falo aleluias, o povinho, para de falar aleluias, pastor, porque eu falo menos, ficam reclamando. Amém? Amém. Pois é, igreja, estamos aqui, né, para o último domingo do mês, para estar falando de missões, né? Para quem está nos grupos, eu mandei um recadinho, para que vocês possam estar orando, né, por esse ministério. E também para estar se preparando, né, para o último domingo do mês, poder estar contribuindo. E com a quantia que vocês quiserem, irmãos, como eu falo, qualquer $1 já é muito, quando a gente põe tudo junto e manda para lá, né? Então, assim, eu gostaria que realmente vocês estivessem orando por esse ministério, orando por eles lá na África, porque eles têm muito pouco, né? E nós temos que ser gratos. E quando eu estava meditando na palavra para missões, e eu li Tiago, né? Veio Tiago para mim essa semana, e eu tinha perdido, né? Essa palavra, e hoje de manhã, novamente, eu li sobre essa. Tiago 5, que fala das riquezas, né? Então, a gente não vai levar nada daqui, gente. Lógico, claramente, que Deus ele quer nos abençoar para que nós sejamos prósperos, mas que nós possamos ser prósperos e podemos também ajudar aqueles que não têm. Porque dessa vida a gente não vai levar. A nossa riqueza maior, ela está no céu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde que estão nossos olhos, nossos corações, né? A gente sim tem que trabalhar, né? Temos que buscar o melhor para nós aqui na terra, mas com o pensamento, sabe, de que nada vamos levar daqui, que nós não podemos ser mais apegados ao dinheiro, que nós podemos nos libertar disso, né? E temos a oportunidade de ofertar na vida daqueles irmãos que estão tão longe. Gente, massa. Ofertar na que está tão longe e que precisa. Eu creio que isso é uma oportunidade, gente, de a gente abençoar alguém. Toda vez que o pastor Alberto manda vídeos e foto, eu me alegro muito de saber que eu faço parte disso, né? Com pouco ou muito que você puder contribuir, faça de coração. E muito mais do que o dinheiro que você oferta, orem por eles. Orem para que Deus possa estar guardando a vida de cada um deles, porque não é fácil, né? Nós que moramos aqui, que temos de tudo, né? Às vezes a gente se esquece que tem tanta gente, não só na África, como tem em outros lugares, que eu creio que nós, poucos aqui por enquanto, nós vamos crescer como igreja e nós vamos poder abençoar outras missões, outros países. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Temos vídeo para mostrar de missões? Por favor. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, hoje estamos na do domingo, hoje dia 8, estamos oferecendo uma da bicho para a igreja, né? Está o pão, então daqui a pouco o povo vai chegar,
para a gente me dar pijar. É que tem irmãos que saem muito longe, como eu já aos irmãos falei, saem muito longe, que saem muito longe, sem cima da pijar, sair aqui e tem que sair aqui. Caminhar 15 quilômetros, chegar em casa e ir almoçar. Nós pensamos em fazer esse obrigado aos irmãos que têm contribuído. Muito obrigado. Deus continue abençoando cada um de vocês. Abençoando cada um de vocês. Jesus. Giants fall and struggles bring. There is healing. Well, that's the power that I bring. It's the same that rules the grave. And there's no power like the mighty name of Jesus. Yeah. There's no power like the name. Amém. Aleluia, né? Qual é mesmo o seu problema hoje, irmão? Né? Que nós possamos ser gratos pelo que nós temos, né? E que Deus possa tocar no seu coração para ajudar essa obra, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser referência de igreja que abençoa nessa Bay Area. Amém? Então, temos um envelope, ele é um branquinho, está com meu sogro lá atrás. Se você quiser contribuir, pode ser qualquer quantia, de $1 a 1.000, 2, 5, tá? Jesus toca no seu coração para abençoar essa obra, tá bom? Que vocês possam vir e ofertar, em nome de Jesus. Bom, só lembra de ser específico se você mandar ZL, Vemo, colocar missões, para que eu possa saber para quem é a oferta. Amém? Amém, aleluia. Aleluia. Amém? Então tá. E lembrando, irmãos, que vocês não puderem ofertar hoje, podem ofertar no Zeu da igreja qualquer dia. Não precisa só ser no domingo, não precisa ser só no último domingo do mês. Pode ser qualquer dia, tá bom? Só especifica que é para missões, tá bom? Vamos orar para essas ofertas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido muito bom na nossa vida. Que o Senhor possa prosperar na vida de cada um aqui, Senhor. E que o Senhor possa prosperar de uma maneira que eles vão poder ofertar grandemente na vida dessas pessoas que estão lá na África. Que, ó Senhor Deus, eles têm tão pouco, mas nós cremos, Pai, que o muito vai chegar lá. E em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio que nada vai faltar para aquele lugar, para aquelas crianças. Em nome de Jesus. E nada vai faltar para essa igreja. Essa igreja vai ser próspera, que ela vai se levantar para ganhar vidas e missões. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos para os anúncios rapidinho. Aleluia. Quantos dos irmãos gostaram do novo setup aqui? Ficou melhor assim, não ficou? Pelo menos tá aberto agora aqui. Não tem aquele barulho para baixar o microfone. Mas eu vou falar pra você, viu?
Não foi fácil passar esse fio aqui. Eu e o Sérgio Filho chegamos aqui, acho que foi 9h30, Sérgio Filho, da manhã? 9h30 da manhã, nós temos 10 horas da noite. E eu vou falar para você, eu nunca fiquei tanto de joelho na minha vida. Irmãos, eu passava de joelho, gatinhando daqui para lá, passando fio, deitando no chão. É assim, eu falei assim, eu nunca orei tanto na minha vida quanto nesse dia. Mas valeu a pena, ficou melhor, em nome de Jesus. Irmãos, nosso propósito do mês, os teus celeiros transbordarão. Irmãos, nós estamos falando, deixa ele, Jess, deixa ele. É o filho do pastor, é bênção, é bênção, é bênção. E eu creio que Deus ele tem uma prosperidade, Deus ele tem algo que ele quer liberar na nossa vida financeiramente. E não só financeiro, mas na saúde. Ok, mas você vai ficar aqui, você tem que ficar parado, senão você vai ficar distraindo o pessoal. Ele quer providenciar não prosperidade somente financeira, mas saúde. Ele quer prosperar a gente em todos os aspectos, na paz da nossa família, nos nossos trabalhos, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se você não tem participado da oração, participe. Nem que você esteja ali só para ouvir, mas esteja ali. Há muitas pessoas, eu não vou entrar, porque se eu entrar, eles vão botar eu para orar. Você não está perdendo nada, você está ganhando se você orar. Então, participe. 7h30 a gente manda o link. Se você não está no grupo da igreja ainda, fale comigo que eu vou adicionar você no grupo da igreja para que vocês possam estar update de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Amém? Então, amanhã, às 7h30, no Google Meeting, nós temos a Ana Catarina, que está à frente da nossa intercessão. E nós cremos que Deus está fazendo milagres, fez e Ele continuará fazendo. Então participe, porque portas têm sido abertas. Ei, para de pular. Então tá. Próximo. Terça-feira nós não temos presencial, que é essa semana. Nós teremos na próxima terça-feira. E nós com certeza não vamos estar arrumando aqui, então vai ter oração aqui. Terça-feira passada o fogo caiu, porque o pessoal fez lá atrás, e como a gente estava arrumando aqui, tiveram que fazer lá atrás, mas disse que foi power. Foi? Então Deus ele tem feito. Não, ou você fica aqui ou você vai embora. O que você quer? Então vai lá com a mamãe. Então, próxima terça-feira. Irmãos, a célula tem sido uma bênção. Porém, a próxima sexta-feira não vai ser na minha casa, vai ser na casa do Gleber da Simone. Então, a partir do mês agora de outubro, outubro, né? Setembro, outubro, vai 3 meses para o Natal, irmãos. Jesus, acabamos de celebrar o Ano Novo. Misericórdia. Então, põe mais embaixo ali. O endereço está aqui, ó, 1231 Donald Drive. É na mesma rua da minha casa, porém é 1, 2, 3 casas acima. Então, vai ser lá, mesmo horário, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. É lá às 8 horas da noite. Nós estamos começando no horário e nós estamos terminando 9h15 da noite. Aí temos a nossa comunhão. Quem quiser ficar até 3 horas na casa da Simone da manhã, não tem problema, vocês podem ficar. Mas nós terminamos 9h15. Simone, não fala nada. A cara dela. Então, a célula às 8 horas da noite, porque é na sexta-feira, ninguém trabalha no sábado na casa deles lá, então fica tudo em paz. Aleluia. Isso aí tá fora, já terminou o jejum do Daniel. É só ano que vem agora, glória a Deus. Jantar de Thanksgiving, irmãos, dia 27 de novembro, às 8 horas. Vai ser um jantar aqui, nós vamos estar celebrando Thanksgiving, vai ser na quarta-feira. Venha participar, traga um prato, já combine, já comece a combinar o que você vai trazer, porque falta basicamente 2 meses. Já bota na sua agenda para depois você não falar que não sabia, ok?
vai ser um dia antes do Thanksgiving, porque o Thanksgiving é na quinta-feira. Nós vamos estar aqui na quarta-feira à noite. Amém? Aleluia. Dia... Cadê? Ah, lá em cima. 2 de novembro, nós vamos ter o nosso louvorzão aqui, o som do avivamento. Nós vamos estar em comunhão com a igreja do pastor Mateus, da pastora Esther, da Assembleia de Deus ali, do Encontro com Deus. Nós vamos estar aqui fazendo um louvorzão, uma festa, e eu desafio os irmãos a estar aqui com a gente esse dia, porque vai ser fogo puro. Amém? Nós vamos ter o nosso louvor louvando, nós vamos ter o louvor deles louvando, vamos ter pessoas fazendo os seus solos aqui, então vai ser 2 horas de louvor, ok? Louvor puro. Até o Adão vai estar solando aí, né, Adão? Adão, vou desafiar você a trazer uma música. Você cantar uma música só. Aceita o desafio? Você aceita o desafio? Pronto. Aleluia. É assim que a gente descobre os dons das pessoas, tá vendo? Então Adão vai tocar uma música. Vai lá. Próximo. Hã? Quem? A Eline? Ah, é mesmo. A Eline canta também. Vou desafiar a Eline para trazer um solo. O John tem uma música aí? Porque vocês não fazem uma dupla aí, ó. Ensaia uma música. Vocês dois. Pode ser também. Tá desafiado. Tá desafiado, John, fazer um solo aqui no dia 2. Dia 12 de outubro, o culto dos jovens. Irmãos, vamos abençoar, vamos estar aqui, vamos... vocês vão fazer o teatro? Vai ter teatro mesmo, esse culto? Renan, vai ter o teatro? Vai? Vai ter um teatro nesse dia, então vamos vir, vamos apoiar, vamos convidar pessoas. E só porque vocês vão vir no sábado, não quer dizer que não tem que vir no domingo, viu? Eu quero vocês no sábado e no domingo aqui. Amém? 7 horas, ou seja, não no próximo sábado, no outro. E semana que vem, pode botar aí. Botou aí o que eu mandei aí, Glebo, para você? Ou não? Semana que vem é Santa Ceia, irmãos. Eu conto com todos os irmãos aqui. Porque semana que vem, durante a nossa Santa Ceia, nós teremos um café da manhã para os irmãos. Amém? Então, no próximo domingo, nós teremos um café da manhã. As irmãs estão combinando aí, cada uma vai trazer alguma coisa. Traga um convidado. E se o café funcionar e os irmãos gostarem do café da manhã, eventualmente nós futuramente passaremos a fazer o café todo domingo. Aí vocês vão parar de gastar dinheiro em Starbucks, porque toda vez que a pastora Adija vem com o copinho de café do Starbucks aí. Pete's Coffee, mas gastou dinheiro. O que a gente quer fazer é vocês não gastar dinheiro nesses chain aí de café. Amém? Então vamos encerrar. Pastor Sérgio, pode encerrar para a gente aqui, por favor? Aleluia. Sérgio Filho e a Shekinah dele. Isso é a fumaça da glória. Vamos ficar de pé para a gente orar? Irmãos, eu espero que essa semana seja uma semana de muita bênção na sua vida. Mentalize no espírito aquilo que Deus já te deu. Não aceite menos do que isso. O comportamento humano, emocional, ele é muito ligado ao espiritual. Eu gosto às vezes de falar um pouco sobre dinheiro, porque dinheiro é uma coisa espiritual também. E tem pessoas que endemonizam tudo isso, mas eu quero dizer para você que essa semana você vai falar: Deus, eu quero o melhor do Senhor, porque Deus não daria nada ruim para você. Até as provas, as lutas, pelejas que Deus te dá são as melhores, como foi pregado aqui hoje. Então, se você quer coisa grande, tenha mentalidade grande. Para de mentalidade de coitadinho, de tadinho, que não tenho ninguém, eu não sou ninguém, e eu só falo essas palavras. Muda o seu vocabulário, muda o seu comportamento para que Deus possa mudar a sua visão. Amém? Pai, obrigado
por essa manhã maravilhosa, pelo louvor, pela palavra que nós tivemos aqui. O próximo domingo é a Santa Ceia, onde nós reunimos como Igreja do Senhor para compartilharmos a ressurreição do Senhor. E nós estaremos aqui, meu Deus, com um espírito inabalável no Senhor, acreditando que o melhor irá acontecer essa semana para que a tua igreja possa testemunhar a fé, Senhor, a esperança no Senhor. Que todas as nossas esperanças sejam depositadas aos teus pés, para que nós possamos receber do Senhor o melhor. Quando eu falo receber, meu Deus, já está tudo pronto, como nós aprendemos aqui, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, está preparado, é presente, já está pronto. Que nós venhamos entender que tudo já está pronto, como fala no livro de Efésios, que o Senhor, antes da fundação, o Senhor nos criou. No Salmo 138, fala que Davi, que o Senhor viu os meus ossos ainda em forma. E todos os dias da minha vida foram escritos, então já está tudo pronto, Pai. E que o Senhor coloca isso, e que nós possamos buscar uma semana de muitas bênçãos, saúde, prosperidade, alegria, paz no espírito, cura na alma, cura na mente, e que nós deixamos para trás todo o embaraço, Senhor, que tão de perto nos rodeia, e que nós corramos para o propósito da cruz, que lá sim, Senhor, nós nos acharemos, nós nos encontraremos. E eu abençoo a sua vida, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim bem forte, amém. Dê um abraço para mim, 5 pessoas, que Deus te abençoe, e até domingo nós estamos aqui novamente.